Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou pastor da juventude aqui da igreja. Nós nos alegramos muito com a sua presença aqui nessa noite, nesse tempo de adoração, onde nós também fechamos o nosso congresso, o nosso comemor, nessa noite, um tempo de festa. Mas ao final também eu quero fazer aqui agradecimento aos demais pastores e servos que estiveram conosco durante esses dias. Mas eu quero que o seu pensamento agora esteja voltado à palavra do Senhor. Eu convido, portanto, você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje à noite tem muita coisa boa para acontecer, amém, gente? Quem gosta de rock, dá um amém bem forte. Ah, glória! Quem está preparado para adorar aí, com o timbre da guitarra, aquele drive, dá um aleluia! Pois é, amém. As bases do templo vão tremer. Fala para quem está do seu lado assim, você está preparado? Muito bem, apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, a porção dessa reflexão nessa noite, nós vamos do verso 1 ao verso 21, mas não farei a leitura toda agora deste capítulo 3, mas apenas eu quero ler aqui os primeiros versos, até o verso 7. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, dos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas olha o verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco nesse momento. Nosso coração, a nossa mente, todos sejamos levados, ó Deus, à Tua presença, no sentido de que necessitamos ouvir a Tua voz, e que Teu Espírito Santo traga a iluminação do nosso entendimento, para que o Teu povo seja edificado neste lugar, nessa noite. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso tema, além dos limites. Na quinta-feira, se você não estava aqui, perdeu. Hoje eu sou apenas uma fatia da grande torta, do alimento que Deus nos deu aqui. Na quinta-feira, o André nos agraciou com a sua reflexão, a sua palavra, mostrando como Jesus, ele veio apontando que existiam povos que precisavam ser alcançados, que estavam além dos limites estabelecidos pelo seu povo. E então, André, fazendo aqui um breve resumo para você entender, ele nos mostrou que Jesus, ele extrapolou os limites geográficos, porque ele entrou numa região, num lugar, numa aldeia que era evitada pelos judeus. Jesus também extrapolou as barreiras sociais, porque eram povos que não se falavam, judeus e os samaritanos. Ele foi levando a mensagem do reino de Deus, anunciando a chegada do reino de Deus. Mas também nós aprendemos que ele extrapolou os limites, as barreiras da religião, porque Jesus foi apontar e dizer que não era sobre o lugar, era sobre a verdadeira adoração.
E aquela mulher pôde experimentar da verdadeira fonte de águas vivas. Ela e o seu povo receberam da palavra do Messias e tiveram a sua vida transformada. Ontem nós mergulhamos com Cacau Marques, nos mostrando que o Evangelho extrapolou também as regiões além de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, e chegou até os confins da terra. E ele fez questão de ressaltar que naquele tempo a ideia dos confins da terra, por que não, era Roma, que era um lugar distante, e Roma então, o desejo do apóstolo Paulo era chegar até aquele lugar. E através da vida do apóstolo Paulo, verdadeiramente com a morte de Estevão, os cristãos se romperam, eles foram se espalhando por toda parte, e enquanto corriam, enquanto gemiam, enquanto choravam, enquanto enfrentavam os perigos de morte, o nome de Cristo ia sendo glorificado, o nome de Cristo ia sendo proclamado por toda parte. E o nome de Jesus ultrapassa outros limites e chega ali na Ásia, e o nome de Jesus, pela vida dos seus servos e apóstolos, extrapola outros limites e chega na Macedônia, e o nome de Cristo começa a ser glorificado por toda parte. E por isso nós estamos aqui, porque a graça salvadora também nos alcançou. E se nós somos o que somos, é porque Jesus Cristo veio ao nosso encontro e nos transformou em novas criaturas por amor do seu nome. Nós somos novas criaturas. E nessa noite nós somos convidados a uma mudança de pensamento, para que possamos transpor não apenas essas barreiras geográficas, barreiras ideológicas, barreiras culturais, mas através dessa palavra, dessa porção, o Senhor também nos convida a nós extrapolarmos a uma barreira, porque na nossa compreensão finita existe um limite, e esse limite é chamado morte, e muitas pessoas não conseguem compreender e não conseguem mensurar a profundidade, a grandeza daquilo que está nos aguardando pós-morte, porque existe um reino que já está preparado para nós. E o apóstolo Paulo então começa a falar à igreja de Filipos, para que eles pudessem também entender aquela realidade de um reino além das nossas vidas, um reino além das nossas vontades. O Rei eterno Jesus, ele também possui um reino eterno. Ele é Senhor dos senhores. E é dessa forma que Paulo chega nessa cidade, após ouvir em uma visão que ele teve, um varão da Macedônia clamando: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E esse relato nós encontramos em Atos no capítulo 16, você abre comigo, Atos no capítulo 16, você pode acompanhar. E aqui nós temos essa porção da palavra que nos mostra isso, do verso 7 ao verso 10, Atos 16, do 7 a 10. E tendo chegado diante de Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram até Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão: estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E olha o que Paulo faz imediatamente. Ele não questiona, embora a sua vontade como homem, a sua vontade carnal o impulsionava para outra região, mas ouvindo como servo de Cristo, ele toma essa decisão nesse exato momento dessa visão. Está no verso 10, e quando ele teve a visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles partem para aquele lugar. E Paulo chega então àquela região, Filipos, que era uma cidade famosa pelo ouro, pelas minas de ouro. Filipos, que tinha uma localização estratégica, chamado por algumas pessoas, estudiosos, como o portão de entrada para a Europa. E ali essa cidade se torna o berço do cristianismo
na sua origem pelas conversões que ali acontecem. A conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, e Deus começa a frutificar naquele lugar, em um povo que não conhecia ainda, em sua maioria, o nome de Cristo, e Cristo começa a ser proclamado. E agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa a apontar aquela comunidade cristã para algo muito maior do que talvez aquela compreensão ainda não havia alcançado. Olha comigo no texto proposto, então, Filipenses capítulo 3, o verso 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, não é penoso para mim escrever-vos as mesmas coisas. Paulo começa o capítulo chamando a atenção para a alegria. Lembre comigo que Paulo estava onde, gente? Na prisão. Paulo escreve aquela comunidade de uma prisão. Ele já havia participado, estado com aquele povo, o seu coração era intimamente ligado àquele povo. Era um povo generoso, abençoaram a vida de Paulo. E agora ele está falando sobre a alegria, um prisioneiro, um escravo pela sua fé, incentivando e exortando aquela igreja a permanecer a esse chamado da alegria, porque Paulo, na verdade, aqui ele está tentando exortar e ensinar aquele povo que a nossa alegria, em primeiro, ela deve ser imutável. Segundo, a nossa alegria, ela não está nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Não é quando tudo está bem que eu devo adorar. Não é quando as coisas estão indo maravilhosamente de acordo com os meus planos e projetos que eu devo me consagrar, porque Deus é bom e a sua bondade, o seu amor duram para sempre. Existe uma alegria contagiante em nosso coração, mas não é isso que Paulo está dizendo. Que mesmo os tempos de adversidade como ele estava atravessando, por isso ele traz a memória daquele povo e ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. No verso 2 e no verso 3, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Paulo está falando sobre o valor da verdadeira circuncisão, apontando que a fé genuína não é aquela que pode ser percebida simplesmente pelo nosso homem exterior, mas principalmente por uma transformação que aquele que se rendeu a Cristo, essa transformação, esse novo nascimento, esse nascer do alto, como Jesus fala a Nicodemos, ele já começou a ser operado e trabalhado dentro de nós. Então não é sobre aquilo que vemos, mas é sobre aquilo que cremos. E Paulo então começa a falar sobre isso, porque os homens que estavam ali, que eram cães e eram chamados assim, porque era uma maneira de tratar como uma ofensiva, porque os cães eram desprezados, não tinham valor, era um animal imundo. Na verdade, os gentios eram chamados de cães, mas Paulo usa essa expressão para ferir a consciência daqueles homens religiosos que estavam ali. Paulo ainda diz que eles são os maus obreiros porque eles estavam fingindo pregar o evangelho, quando na verdade eles estavam retirando, anulando o valor da graça. E Paulo está dizendo: não é assim, vocês são maus obreiros. Paulo ainda diz que eles são da falsa circuncisão, e é interessante que nessa expressão Paulo não usa a expressão circuncisão, ele usa a expressão mutilar, que é completamente diferente, porque Paulo também queria agredi-los nessa consciência. Vocês estão batalhando, não é simplesmente por um ritual religioso, porque vocês estão apenas mutilando o corpo dos homens, tentando agradar a Deus, e isso não se faz. E ele começa a chamar então aquele povo, aquela comunidade, para a fé verdadeira, que extrapola aquilo que nós vemos. Lembra de Davi, quando o profeta chega à casa dele e há aquele questionamento, e aí Deus fala: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está por dentro. E Paulo então ecoando esse chamado sobre essa natureza,
E esse é o mundo que infelizmente nós vivemos, um mundo que cada vez mais mede a nossa espiritualidade por aquilo que se vê. O mundo que mede a sua espiritualidade em uma igreja, quando ele chega, ele diz: essa igreja aqui o povo é santo, o povo é sedento, porque as pessoas estão com as mãos levantadas. Mas quantas vezes na minha trajetória ministerial, nesses 18 anos de ministério pastoral, já encontrei e convivi com pessoas que no ato de adoração estavam com as mãos erguidas aos céus, mas o coração estava distante da presença de Deus. Portanto, um povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante dessa vida, dessa renúncia, dessa entrega verdadeira. E Paulo chama esse povo de cães. Ainda no verso 4 ao verso 7, vamos comigo. Do verso 4 ao verso 7 ele diz: se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julgar poder confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que é na lei, eu fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Paulo está dizendo para aqueles líderes, falsos líderes, pegados à lei: se vocês julgam ter as credenciais, muito mais eu. E Paulo meio que dá uma carteirada na galera. E ele começa a mostrar, não porque ele queria, mas a necessidade da defesa do Evangelho. Mostrar que ele também, as suas palavras, eram palavras que tinham credenciais verdadeiras. Era um homem chamado, um homem escolhido por Deus para falar àquele povo. E então nós vemos aqui no verso 5, ele trazendo as suas credenciais, circuncidado o 8º dia, está dizendo: está vendo, olha, os meus pais cumpriram o rigor da lei, não passaram algum tempo. Porque as pessoas que se convertiam depois, tempos depois, eram circuncidados na fase adulta da vida. Ele está dizendo, no 8º dia, eu sou essa pessoa. Eu sou da linhagem de Israel. Ele está dizendo, olha, eu sou da descendência de Jacó. Eu tenho bagagem. Da tribo de Benjamim. Ele está trazendo uma referência de um filho de Jacó com a mulher que ele mais amava, que era Raquel. Está dizendo, olha, eu sou dessa linhagem, eu sou dessa tribo, e dessa tribo também veio o primeiro monarca, o primeiro rei da nação de Israel, que foi Saul. E está dizendo, eu tenho uma bagagem boa, olhem para mim, vocês não podem tirar o meu crédito, as minhas credenciais. Hebreus de hebreus, alguns entendem aqui, que ele está dizendo sobre os seus pais, que eram judeus, não sei se eu poderia usar, mas puríssimos. E fariseu, na palavra estrita, ele fala sobre separação, porque os fariseus batalhavam por separar, por zelar da lei com aquele zelo rigoroso, apurado. E Paulo pega todas essas coisas e os homens de repente, uau! E ele diz, vocês estão vendo todas essas minhas credenciais? Elas são inúteis, elas não têm valor, elas faziam parte do meu passado, mas uma vez que Jesus de Nazaré entrou em minha vida e eu nasci de novo, essas coisas não têm algum significado, porque o maior significado vocês não podem ver nem contemplar, mas é a profundidade, a riqueza da glória que vive em mim. Aleluia! O maior orgulho de Paulo não eram todas essas coisas que ele diz no verso 5, no verso 6. O maior orgulho de Paulo era padecer em nome de Cristo. O viver é Cristo, morrer é lucro. Se ele vive, ele proclama as verdades. Se ele morre, ele está sendo testemunha através também da sua morte, através do seu sangue derramado. E assim deve ser a nossa vida.
possamos refletir a imagem, a glória de Deus. E será que nós estamos preparados? Será que você está preparado para perder? Você está preparado para abandonar? Você está preparado para sofrer em nome de Cristo? Paulo era um homem preparado. Ele aprendeu o segredo do contentamento. Ele aprendeu no tempo da fartura, mas ele também sabia lidar com a escassez, porque ele podia suportar todas as coisas, porque existia um Cristo que o sustentava e o fortalecia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E foi por amor a esse rei, buscando esse reino, que muitos abriram mão de suas vidas, que muitos abriram mão de suas famílias. Você não precisa abrir, eu quero apenas fazer uma leitura rápida. Eu fiz uma anotação aqui de Hebreus capítulo 11, o verso 35 a 38, para você entender o que é viver realmente uma vida piedosa para Cristo, pela fé. O verso 35 diz: alguns foram torturados. 36, alguns enfrentaram zombaria e açoites, foram acorrentados, lançados na prisão. O verso 37, foram apedrejados, cerrados ao meio pela espada. Verso 38, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, e andaram também errantes pelas cavernas. E essa também era a realidade do próprio apóstolo Paulo, porque ele estava em prisões, os seus pés acorrentados, as suas mãos acorrentadas, mas a sua alma estava livre na presença de Cristo Jesus. O evangelho podia caminhar por toda parte, e ele estava anunciando, portanto, essa graça, esse evangelho, porque Paulo tinha uma viva esperança de que no fechar e abrir dos seus olhos, ele estaria para sempre na presença de Cristo. Nosso lugar não é aqui. Amém, gente? Você pode dizer isso com verdade? Me fala assim: meu lugar não é aqui não. Sabe aquele lugar que você gosta de visitar, de viajar? Você pensa assim: eu quero morar aqui. Aí você volta de férias, você viaja para uma outra região, para outro lugar. Aí você vira para o seu amigo, para para sua esposa, para o seu namorado e fala assim: ah, não, vamos mudar para cá. E a gente quer ficar ali. Esse mundo tem muita coisa boa. Podemos viver uma vida abundante nessa terra. Mas o nosso lugar não é aqui, nós somos forasteiros nesse mundo. Existe um lugar na eternidade preparado para nós. Verso 8 a verso 11, vamos comigo? Sim. Olha só que coisa, minha lente deu uma embaçada aqui agora. Quem vai lá para mim aqui? Tchorrane, vem aqui, Tchorrane, minha esposa. Salve palma para Tchorrane. Muito bem. Tchorrane tem um nome chique, um nome importado. Lembra, amor, aí o verso 8 ao verso 11. Ouço atentamente a voz, viu, gente? Não olhem para ela, viu? Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se, de algum modo, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém? Para ver se, de algum modo, olha que coração quebrantado, para saber se de algum modo, de alguma forma, de alguma maneira eu também possa me encontrar na ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo aqui nesses versos 8 a 11 é que nada se compara em relação a uma vida que tem um encontro pessoal com Jesus, porque tudo
fica diferente, tudo é transformado. Não somos mais os mesmos. Uma mudança acontece dentro de nós, na nossa mente, na nossa cultura. E Paulo traz uma palavra aqui que, para mim, é uma revolução. Ele diz assim, que ele não quer simplesmente conhecer a Cristo. Muitas pessoas estão se contentando com um conhecimento superficial. Mas Paulo está indo além. Ele diz que ele quer ser encontrado nele, e essa expressão ser encontrado nele é muito mais profunda, porque ele diz, é como se a minha vida se misturasse com a vida de Cristo, e eu não recebo apenas a glória de um futuro glorioso, mas eu também recebo sobre o meu corpo os sofrimentos daquele que morreu por mim. Meu corpo será glorificado, mas será transformado. Mas eu quero ser encontrado nele, eu quero ter a participação nos seus sofrimentos. E ele diz então no verso 10, eu quero conhecer a Cristo, dando a entender que ele quer ver a Jesus face a face. Não apenas um conhecimento, uma bagagem teológica, mas uma experiência profunda com Jesus. Ele diz aí também, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, provavelmente falando sobre o seu corpo glorificado, porque Cristo, ao sair da sepultura, não era mais o mesmo, o seu corpo não era o mesmo, era um corpo resplandecente, um corpo glorificado. E Paulo está dizendo, eu quero conhecer esse poder da ressurreição, da glorificação deste corpo novo também na minha vida. Transforma, Senhor, esse corpo corruptível. Era o desejo de Paulo. E essas palavras também são confirmadas quando ele diz em Atos 20, 24. Porque em nada tenho a minha vida por preciosa, senão que eu cumpra a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo já havia deixado tudo para trás. Porque o seu olhar, o seu coração estava além dos limites que os olhos físicos podem contemplar. Ele estava vendo o Rei da Glória. Ele estava contemplando a majestade de Jesus. O Senhor nos convida esta noite a uma autoanálise em nossa vida. Será que porventura tem sido esse também o nosso desejo? Será que o Senhor nessa noite também não tem nos convidado a nós deixarmos relacionamentos, abandonarmos alguns projetos que estão caminhando na direção contrária à vontade de Deus? Paulo está dizendo, eu abri mão de todas essas coisas porque eu quero a Cristo. Eu quero estar com Ele. E porque eu desejo estar com Ele, as outras coisas para mim não fazem nenhum sentido, não tem valor. E aí a partir do verso 12 ao verso 16, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que foi também alcançado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição, a que já chegamos, nela prossigamos. Paulo, mais uma vez, ele começa a exortar aqueles homens maus obreiros, os cães. E ele começa a dizer, em outras palavras, vocês que se dizem perfeitos, ainda existe muito a conquistar. Ainda existe um caminho, um processo de santidade.
E Paulo começa então a chamar a atenção justamente desse tempo. Paulo fala aqui: mas uma coisa faço, não considerando que eu já tenho alcançado, o verso 13, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O que ele faz? Ele coloca o seu olhar, o seu coração nas coisas que estão adiante, no porvir, na vinda de Cristo. É uma esperança aqui, podemos dizer, uma esperança escatológica, olhando para as coisas que estariam por acontecer. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial e soberana de Cristo Jesus. E ele diz aqui no verso 15, portanto, tenhamos esse mesmo sentimento. Paulo está tentando igualar a maturidade daquela comunidade. Estabelecer uma régua de maturidade. Olha, é aqui que Deus, é aqui que Cristo deseja que nós chegamos a essa estatura. E essa jornada que o Senhor também nos convida, uma jornada em que nós somos levados a sairmos da nossa zona de conforto, a não nos contentarmos no estágio espiritual em que nós nos encontramos, mas que possamos perseverar e possamos continuar rompendo a nossa vida, prosseguindo para o alvo, a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos deixamos perder, somos desviados a nossa atenção por tantas coisas inúteis e fúteis da nossa vida. As distrações, as vozes que falam conosco, são tantas as vozes desse tempo, nessa geração. É como se Paulo dissesse: eu silencio todos os ruídos e procuro ouvir a voz daquele que me guia, o meu bom pastor, para que eu possa atingir o meu objetivo, o meu alvo. Você consegue ouvir a voz de Cristo te apacentando, guiar você pelo seu Espírito Santo? Versos 17 a 19, irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós, porque muitos há, os quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, talvez uma única vez, ou das pouquíssimas vezes que Paulo diz que ele está chorando por uma comunidade, ele está dizendo: eu estou aqui escrevendo e chorando por vocês. Era o amor do apóstolo por aquelas vidas que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas da terra. Então Paulo começa a trazer aqui desse verso 18 a 20, falando desses homens perversos, que o pensamento é um pensamento meramente terreno, uma espiritualidade baixa, rasa, vazia. A glória deles, Paulo diz, é o próprio ventre, ou seja, a glória deles é a sua autossatisfação, eles buscam apenas aquilo que lhes satisfaz. E ele começa a dizer que não deve ser assim. Ele começa aí no verso 20, mas a nossa pátria está nos céus. Amém, gente? A nossa pátria está nos céus, onde também guardamos um Salvador. Paulo está descartando aqui a adoração ao imperador, está dizendo: olha, muitas pessoas estão adorando o imperador como a salvação, mas nós estamos aguardando outro tipo de Salvador. E ele virá. Ele diz: o Senhor Jesus Cristo, o verso 21, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. E Paulo diz: é esse o padrão que nós devemos seguir. Nós temos uma pátria celestial. Nós temos uma glória. Nós temos uma cidadania. Porque o nosso lar
é o reino de Deus. E caminho para o final dessa breve reflexão, dizendo que nós sabermos e reconhecermos que a nossa cidadania não é deste mundo, traz sobre nós uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade porque isso influencia diretamente a nossa ética. Vocês concordam comigo? Isso influencia diretamente as nossas prioridades. E isso influencia a nossa maneira de enxergar o mundo. Porque se eu me reconheço como um cidadão do reino de Deus e sei que sou apenas um forasteiro, nós precisamos permitir verdadeiramente que aconteça uma transformação dentro de nós. Como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, uma transformação de mente para que possamos entender e compreender a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo mesmo, fechando aqui, eu quero que você vá comigo, o último texto, o pessoal do louvor pode vir para cá. Quando ele escreve aqui a sua segunda carta a Timóteo, se você puder abrir comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Verso 7 e o verso 8. Porque essa carta, entendemos que foi a última carta, até então conhecida por nós, escrita pelo apóstolo Paulo. Já próximo à sua morte, olha o que ele nos diz. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 7 e 8. Vou ler a partir do verso 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, como oferta. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amarem e amarem a sua vinda. Que possamos ter um novo olhar na nossa vida. E que essa palavra tão poderosa possa modificar a nossa mente e o nosso coração. Talvez você entrou aqui nessa noite com um pensamento puramente religioso, apegado a tantas coisas, práticas. O Senhor, através do seu Espírito Santo, tenha dado a você também uma nova compreensão, a mesma compreensão do apóstolo Paulo a respeito da vida eterna, deste novo lar que nos aguarda. Estaremos para todos sempre na presença de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe.